Ecologia em Ação, hoje com um convidado especial, colega, engenheiro agrônomo, recentemente empossado como presidente da Fundema, Eni Voltolini. Meus cumprimentos. Obrigado, Gert. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Nós precisamos realmente dar para o telespectador de Joinville, para o contribuinte de Joinville, de que nós temos as pessoas certas nos lugares certos. E um local como a Fundema, que passou por um verdadeiro tsunami e que realmente para se desestabilizar, se estabilizar depois dessa passagem, é um trabalho bastante árduo. Foi um choque não só para os funcionários, foi um choque para os contribuintes, para as empresas que estão lá buscando o seu licenciamento ambiental, para os consultores principalmente, porque se sabe que no determinado tempo os consultores acabaram se desvinculando, até muitos mudaram de profissão, diante das dificuldades que os licenciamentos ambientais tinham em determinados momentos. Então foi assim um período difícil para todos. E você tem essa árdua tarefa de apaziguar não só os teus colaboradores, que você tem uma excelente equipe lá, pela quantidade de responsabilidades que a Fundema assumiu. Porque não é só licenciamento ambiental. Não. Condema, é cemitério, são praças, são várias atividades. São animais domésticos, e, enfim, e a participação do Conselho da Cidade. A Fundema tem a presidência da Câmara Ambiental. O presidente tem que estar presente nessas reuniões também, que agora faz tempo que nós não temos. Então, Eni, eu vejo assim que o teu papel, você assumiu uma responsabilidade gigantesca, de uma coragem, e tem que ter caráter para enfrentar todas essas pressões que ocorrem dentro dos órgãos ambientais de licenciamento ambiental. Não digo só Fundema, mas em geral no Brasil. No sul a pressão não é tão grande, mas no norte e nordeste é algo surrealista a pressão que os órgãos de licenciamento ambiental sofrem pelo poder econômico. Gert, você tem razão, mas desafio é desafio. Você enfrentou tantos desafios na tua vida, nós também, e a gente vai moldando o caráter da gente para que eles possam ser enfrentados. A Fundema será certamente mais um desses desafios na vida da gente, mas eu tenho uma felicidade, Gert, a felicidade de poder contar com uma excelente equipe. Me bastou uma semana para que eu tivesse a convicção de que a média da qualidade, da vontade, do desempenho dos nossos funcionários é boa, que eu poderei ter a contribuição dessas pessoas para isto e que basta apenas alguns ajustes. E esses ajustes são mais no espírito de criar mecanismos facilitadores para que, em última instância, quem se beneficie seja o joinvilense, a pessoa que precisa dos serviços da Fundema. Porque é para isso que a gente está lá. A gente está lá para virar uma página, e ela já está virada, e para fazer com que a gente possa ter a certeza de que as atitudes nossas têm que ser voltadas para aquilo que você falou. Nós precisamos fazer com que haja mais agilidade para você que está precisando do serviço da Fundema, para os consultores que se sintam estimulados a prestar serviços e que eles façam em boa qualidade, porque nós precisamos que os processos e os projetos adentrem a Fundema de forma completa. Peço isso a todos que estão nos vendo e ouvindo, porque isso é um facilitador dos nossos serviços. E complementarmente, Gert, existem outras atividades, e você citou muitas delas, né, que ao longo desse período nós estaremos trabalhando. Centro de Bem-Estar Animal. Centro de Bem-Estar Animal, nós queremos ver se até o final do mês de março nós temos ele em atividade. Nós teremos com isso uma atenção para esta área de uma maneira diferenciada. O Parque Zoobotânico, que você conhece. Vamos retornar à questão técnica ambiental. Ok. Hoje as consultorias estão apresentando projetos por quilo. Não é por conteúdo, é por peso. Quanto mais página, mais pensam algumas consultorias que impressionam mais os analistas. Mas isso não está certo. Não está. Então, nós queremos que haja de fato conteúdo, e você sabe, Gert, que uma orientação que eu passei já no segundo dia, né, para a nossa equipe
foi de que nós precisamos simplificar os processos. Ou seja, primeiro pedir aquilo que de fato é necessário. E segundo, dar agilidade às pessoas que precisam do serviço da Fundema. Então você tem razão. Volume de papel não significa conteúdo e nem qualidade. E isto você conhece muito bem, se trabalha em áreas afins, e nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que, se chegar com o conteúdo suficiente, com as informações adequadas, a Fundema chama para si a responsabilidade, Gert, de ser ágil também. Eu digo isso, Ini, porque como eu trabalho há muito tempo na área de consultoria ambiental, elaborei muitos processos, e eu tenho visto ultimamente que existem escritórios que estão sofisticando de tal forma que é para afugentar a concorrência. Mas isso cria um outro problema dentro da Fundema. Como é que o analista ou a equipe de analistas vai encontrar tempo para ler toda aquela baboseira? Claro, claro. Então, hoje em dia eu trabalho para um grupo internacional, inclusive, australiano-brasileiro, que opera na área de shoppings. O pessoal se comunica com BlackBerry. E desde assim, não me manda mensagem com mais de 3 linhas. Eu não tenho tempo para analisar isso aí. Na verdade, todos nós queremos ser Certo? cada vez mais objetivos, mais práticos, e o serviço público também precisa fazer isso, Gert. Ele precisa ser objetivo, precisa ser prático, para ser eficiente também. Eu espero, Gert, e quero a tua ajuda para isso também, eu espero que nós possamos ter a curto prazo mudanças que possam ajudar nessa direção. Se quer ver, nós iremos equipar a curto prazo os nossos fiscais com tablets, para que eles possam, lá no local onde eles estão trabalhando, já repassar a informação, para que não tenhamos que chegar de novo ao local de trabalho, repetir a atividade, para que haja uma conexão entre os serviços lá da Fundema e o local onde a pessoa está. E como eu lhe disse, e você vai ver, nós vamos simplificar os processos, Gert, para que a gente possa ter só aquilo que é necessário. E com isso, o nosso corpo de licenciadores pode trabalhar. Hoje nós temos um estoque represado de licenciamentos. Nós estamos com quase 700 processos represados. Nós vamos constituir uma força-tarefa para enfrentar essa questão com, provavelmente, estagiários das nossas universidades, já nas suas últimas etapas, para que, coordenados pelo nosso pessoal técnico, a gente possa chegar a níveis aceitáveis e ter o atendimento à população. Muito bem. Agora, veja só, as grandes empresas, elas têm equipes sofisticadas de consultores. E o jurídico dessas empresas é muito mais sofisticado ainda. Então, não é raro vermos aqui em Joinville empresas com consultorias jurídicas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Afinal, Joinville também é uma grande cidade, né? Claro, a pressão que esses consultores, esses juristas fazem para a aprovação de um projeto, um megaprojeto, é muito grande. Então isso muitas vezes é negociado e muitas vezes é numa pressa muito grande que o órgão ambiental às vezes não tem. Que as equipes estão com uma outra programação e muitas vezes um grande empreendedor, nós vimos isso no passado, que os grandes de repente tinham fulminantemente aprovado os seus licenciamentos ambientais. Esse tratamento é um tratamento que a gente tem que equilibrar. Tem que ser um tratamento justo. Eu não fui contratado para ser bonzinho. Sim. E nem malzinho também. Eu fui contratado para ser justo, sabe, Gert? Sim. Eu espero que seja o mais justo possível. Bom, a tua equipe técnica realmente eu já testei, já vi o trabalho deles, em clientes meus eles atuaram muito bem em equipe, inclusive. Fico satisfeito com o que eles são assim bastante consensuais, não vêm com tudo, vêm devagar, vêm exigindo, vêm até aquilo às vezes, que é necessário, né? E eu acho até que devia ser até um pouco mais ágil, né? Porque, veja só, se você tem uma boa fiscalização, sobra serviço para todo mundo.
para os consultores. Se o teu órgão não fiscaliza a obra que você licenciou com todos aqueles requisitos de excelência, de detalhamento, e depois não tem fiscalização, o empreendedor diz assim, você não me enche o saco, porque não tem fiscalização, os caras não vêm ver o que a gente está fazendo. A sensação de impunidade é a pior coisa que tem, e a gente não pode permitir quando o órgão ambiental, isso é no Brasil inteiro, não estou dizendo que seja em Joinville, mas quando os órgãos ambientais não fiscalizam, a qualidade do trabalho das consultorias cai. Os empreendedores passam a pagar a metade do serviço desses especialistas que eles contrataram. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, Guilherme, para você e para os seus ouvintes também. Hoje, pela manhã ainda, nós definimos que houvessem protocolos, porque nós precisamos ter isso, protocolos claros dentro da Fundema para as diversas atividades que a Fundema faz o seu trabalho, contendo uma relação clara da documentação mínima necessária, vamos tirar o supérfluo dentro dessa linha que a gente estava falando, e também das exigências básicas do trabalho. Eu tenho certeza, Gerd, que a junção dessas duas coisas através de um protocolo, primeiro, unifica procedimentos. Nós não corremos o risco de você, ao ser atendido por uma pessoa diferente da outra, comece a ter exigências diferentes ou de documentos ou de itens para o seu funcionamento. E se nós fizermos isto, você permite também que as pessoas que atuam em consultorias aqui dentro do nosso município possam exercer dignamente o seu papel, possam ser respeitadas. Nós precisamos que haja, na verdade, um respeito. Valorizadas também. E o respeito é valorização. Porque você imagina só quanto se gasta em dinheiro em treinamentos, em pós-graduação, em congressos que os consultores vão. Não vão só no Brasil, mas vão para o exterior. Quando eles voltam, eles vêm com uma bagagem muito boa para atender clientes de top de linha. E Joinville está precisando disso. Joinville está precisando cada vez mais disso. E quando você apresenta um projeto com todo aquele rebuscamento, com aquela riqueza de detalhes, você vai para o canteiro de obras e diz assim, não pode fazer isso. Não enche o saco. E você não tem respaldo porque não tem fiscalização. Não, mas a fiscalização nossa, eu te asseguro, Guerra, ela se tornará cada vez mais eficiente. E a gente não pode confundir, talvez a pessoa que esteja nos vendo e ouvindo nesse momento, quando ouve a palavra fiscalização, se arrepia. Acha que agora você vai ter uma porção de pessoas... Não, vocês já demonstraram que o sistema de fiscalização muito coerente, ela adverte algumas não conformidades. Procura orientar no primeiro momento. O cliente fica muito satisfeito, só que às vezes ele encara isso de uma maneira diferente. Então a fiscalização para nós não é um processo punitivo, não é para sair as caças às bruxas, não. É para primeiro orientar e depois fazer com que a pessoa se adeque àquilo que a legislação coloca. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, vamos continuar no mesmo papo no segundo bloco. Ecologia em Ação retorna com Eni Voltolini, hoje presidente da Fundema, há uma semana esquentando o ninho. A coisa então é bastante complexa. Nós, como somos profissionais da área da agronomia, enfrentar um bicho grande desse aí é coisa pesada, mas não é impossível, porque o bom senso e a tua prática administrativa que você já teve em outras oportunidades, na Secretaria da Agricultura, em cargos de confiança do governo estadual, você tem um perfil de um administrador, não precisa ser especialista em meio ambiente. Você é um administrador que vai saber gerenciar corretamente pessoal, clientes e problemas, e vai encontrar soluções. Isso eu espero e tenho procurado fazer isso, conversando muito com as pessoas, recebendo as pessoas que querem ir até a Fundema e oferecer contribuições também. Eu tenho, acho que uma grande vantagem, sabe, Gerd? Eu sei ouvir. Eu sei ouvir e ouço bastante para poder tomar a melhor decisão. E acho que o tempo de vida também ajuda, sabe, Gerd? Certo. O tempo de vida não é só para pintar os cabelos da gente de branco, não. O tempo de vida é para também ensinar a gente, fazer com que a gente aprenda. E eu quero juntar isso. Eni, você talvez tenha, assim, alguns projetos inéditos para implantação lá na Fundema. Você provavelmente pretende inovar em áreas que ainda não foram exploradas lá dentro, em benefício do contribuinte, em benefício da qualidade de vida do cidadão. Não é só licenciar e esquecer que acabou a qualidade de vida.
Você tem que pensar primeiro no cidadão. Mas O que vale é o operário, não é a indústria. Você pode ter a melhor indústria com as melhores máquinas, se você não tiver operário lá dentro que saiba operar aquelas máquinas, não vale nada a tua indústria. Não, as tuas ações valem zero. A qualidade de vida, a qualidade ambiental que você tanto propugna, sim, não é para apenas uma árvore, ou para um morro, ou para um rio. É para que o ser humano possa conviver e compartilhar com isso. Isso para mim é muito claro. Acho que a minha formação profissional também me ensinou a fazer isso, que é a mesma formação profissional tua. Então, as ações que a gente pretende desencadear de uma melhoria na informatização interna, para que os processos tramitem de uma forma mais segura, o atendimento ali na recepção, para que você tenha um ambiente mais adequado para atender as pessoas, que elas não fiquem de pé, e elas possam se assentar e conversar e trocar informações, ou você ter um processo de licenciadores e fiscalizadores trabalhando de forma integrada, ou trabalhar educação ambiental de uma forma mais intensa. Tudo isso, para mim, só tem um objetivo, Guerra, é que o cidadão, ao final disso, esteja melhor. Isso. Agora vamos abordar uma outra temática, que seria aquela da sociedade fazendo projetos, fazendo o processo de licenciamento ambiental, as consultorias, e o órgão ambiental analisando. Ok. Eu acho que está faltando um link nisso aí. Eu acho que a Fundema poderia criar um comitê suprapartidário, de superinteresse, onde consultasse, por exemplo, o setor de consultorias, de que forma poderia ser agilizado, melhorado, dado mais qualidade, e de que forma o órgão e os consultores poderiam se relacionar melhor, para dar melhor trabalho e melhor andamento aos processos. Eu acho que você talvez está lendo um pouco a minha mente, né? Talvez. Mas eu falava para a secretária da presidência que eu queria que fizesse um levantamento das consultorias existentes em Joinville, porque eu quero chamá-las. Eu quero ouvir dessas pessoas que nos ajudam a construir os processos, para dizer algumas coisas a elas e ouvir delas também, para que haja de fato uma integração nessa direção dos interesses da comunidade. Quem sabe nós poderemos mudar algumas coisas nos nossos procedimentos. Quem sabe a gente possa estimular ainda mais algumas coisas que nos facilitem o trabalho interno da própria Fundema. Então, nós queremos, no máximo no início de fevereiro, poder ter essa conversa para que a gente primeiro possa dizer a essas pessoas, olha, se organizem, invistam nessas suas atividades, porque a Fundema precisa do maior número possível de bons consultores aqui, porque nós ganhamos com isso. Segundo, nos diga o que é que até agora não deu certo nessa relação com a Fundema. E nós vamos também poder dizer a eles, olha, melhore nesse aspecto que nos ajudará mais. Isto é alguma coisa que eu tenho a certeza que vai funcionar melhor também. Bom, Eni, você tem um outro desafio, que é o CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Você é o presidente do CONDEMA. É verdade. Em muitos municípios, a presidência do Conselho Municipal de Meio Ambiente é eleita entre os membros. Em Joinville, ela é imposta. A lei assim determina por enquanto. Então, mas os participantes, os conselheiros, eles estão reivindicando uma eleição democrática para o presidente. Pode ser um presidente rotatório, enfim, deveria existir um mecanismo de escolha democrática do presidente. Bom, isso, eu como sou egresso do movimento ecológico, sempre foi um sonho nosso ter democracia nesses conselhos, nesses fóruns de discussão ambiental. Talvez você encontre na legislação ou provoque uma legislação nova, no sentido tal de que o CONAMA possa... O CONDEMA. O CONDEMA, né, o CONSEMA do estadual, e a Fundema foi licenciada pelo CONSEMA estadual, né? Eu sou membro do CONSEMA, né? Nós somos 33 conselheiros lá, eu sou um deles, né? Aqui no CONDEMA são 30. Mas no CONSEMA estadual, lá em Florianópolis, Conselho Estadual de Meio Ambiente, que outorga a competência das fundações de meio ambiente municipais a poderem fazer o licenciamento ambiental, é um órgão também regulador. Sim. Né? Então, essa participação, essa divisão de responsabilidade de um Conselho de Meio Ambiente seria algo assim que a sociedade está esperando que aconteça.
Mas o teu desafio na Condema é grande e eu gostaria que você falasse alguma coisa para os telespectadores. De que forma você vai gerenciar o Condema? As pessoas que estão nos ouvindo têm que saber que são 30 entidades escolhidas de forma paritária entre o poder público e a sociedade, para que se reúnam ordinariamente uma vez por mês. Na primeira quarta-feira de cada mês, às 10 horas, em sede, em local itinerante, essas pessoas se reúnem para fazer uma avaliação dos serviços em andamento, sugerir procedimentos, recomendar alterações, analisar os recursos que são aplicados. Quando será a tua primeira reunião do Condema? Agora, já nessa será na terceira quarta-feira deste mês. Na próxima quarta-feira é que haverá esta reunião. Muito bem. Nós temos uma pauta um pouco travada ainda, que o primeiro preciso fazer com que ela seja resolvida. Já mandei verificar as atas, existem algumas pendências fruto das reuniões anteriores, e eu entendo que a gente não deva pegar e começar um assunto novo sem primeiro concluir um assunto antigo. Então a primeira providência vai ser discutir até a metodologia de análise dos conselheiros com relação aos recursos em segunda instância, depois nós vamos discutir duas pautas específicas, e eu te prometo que vou fazer uma avaliação com calma no momento certo sobre essa questão, até conversando com os conselheiros. Isso. Agora tem mais também uma participação que você, como presidente, deverá assumir sempre esse papel, na Câmara de Meio Ambiente do Conselho da Cidade. E nós sempre tivemos reuniões da Câmara na própria Fundema. Vocês têm lá atrás uma sala bem preparada para isso, e as reuniões eram assim bastante frequentadas. Então, faz tempo agora que a gente não tem tido notícia da reunião da Câmara. Da Câmara, né? Então, eu acho que a sociedade também gostaria de uma notícia alvissareira de que forma vai funcionar esse grupo do Conselho da Cidade. A primeira providência que eu tomei, Gert, é de que as responsabilidades que são inerentes à Fundema sejam cumpridas por inteiro. Então, em todos os ambientes aonde que a Fundema tiver, desde um assento normal até um comando, que é mais importante ainda, que a gente tenha isso muito claro, e que as pessoas que representam a Fundema neste ou naquele ambiente prestem relatórios a cada reunião à vida, para que nós possamos organizar as nossas orientações. Então este é um levantamento que está sendo feito, eu não tenho ainda nesse momento que falo contigo eu gostaria todas as que informações sobre isso, mas nós vamos verificar. Eu gostaria que eu, como presidente da Fundema, anotasse um procedimento novo. O conselheiro, tanto da Câmara Ambiental como do Condema, ele representa uma entidade. Claro. O contato tem que ser com a entidade e com o conselheiro. Muitas vezes o conselheiro está solto dentro de um conselho desse e a entidade não está dando respaldo. A entidade não está sabendo o que o conselheiro está fazendo. Mas isso é uma indicação oficial. Oficial, não, mas isso é uma indicação oficial e se a pessoa está vindo lá e não presta contas à sua instituição e não dá retorno, é um problema interno daquela entidade. Sim, né? mas porque o contato... nós entendemos que todas as vezes com o conselheiro. alguém... Só com o conselheiro. Que recomende, e se houver algum problema de divergência, é porque ali no ambiente da sua entidade, onde que ela representa, a escolha não foi feliz, ou ele está pecando no relacionamento, né? Porque eu sempre entendi, e assim agi, que quando alguém vem em nome de uma instituição, porque é a instituição que é listada como membro, né? Há uma indicação por parte dela e, portanto, ela tem que vir respaldada por aquela instituição. Mais um problema super importante e urgentíssimo, chama-se Resolução CONAMA 307. Ela é de 2004 e Joinville, o município de Joinville ainda não implantou o sistema de reciclagem, reuso e reaproveitamento dos resíduos da construção civil. Você sabe que... Não é só isso, existem outras coisas que nós vamos fazer. Nos primeiros 2 anos deste governo, Joinville se transformou numa série de terrenos se transformaram em depósito da construção civil. Nós fizemos a ampliação da beira-mangue lá, toda com resíduo da construção civil. Nós fizemos as obras do Parque da Cidade com resíduo da construção civil. Tudo autorizado. Quer dizer, a norma do CONAMA 307, ela não autoriza esse tipo de uso dos resíduos da construção civil, que são matérias-primas.
Então, eu gostaria que você desse, eu sei que você está 3, 4, 5 dias lá, você talvez não tenha uma resposta, mas eu gostaria que você se comprometesse com nossos telespectadores, com as pessoas que têm terreno e que têm o seu terreno invadido com lajes de concreto de 2 toneladas e não sabem como tirar essas lajes depois de lá. Então, que você desse um recado de alento para esses proprietários. Na realidade, Gert, existe uma providência que, coincidentemente, no dia de segunda-feira, já nós começamos a nos inteirar. Há um movimento de organização desse setor para que a Fundema busque a legalização. Já deu entrada um processo de solicitação de licenciamento e de funcionamento desse grupo que atua no recolhimento desses itens ligados à construção civil. Sim. Isso está em análise. Eu solicitei já uma manifestação inicial a esse respeito e eu espero que nós possamos inaugurar dentro desse primeiro trimestre uma nova metodologia para que isso que você se referiu e que na verdade lamentavelmente é um descaso que a gente comete, que não mais existe, que existam áreas autorizadas e licenciadas para o lançamento correto desses materiais. São centrais de reciclagem, não são aterros. Tem que ser bem entendido isso. A norma exige que seja reciclado. Mas para isso é que nós queremos juntar todas as instituições que trabalham com essa coleta e façam ela se adequar exatamente à norma, sabe, Gert? Em 30 segundos. Joinville vai contar com um comitê de mudanças climáticas dentro da Fundema? Eu não tenho todas essas respostas, né? Eu entendo que tudo aquilo que for preciso ser feito, Gert, será. Então eu não sou leviano para fazer simplesmente promessas. Né? Eu quero discutir cada um desses temas e tudo aquilo que for da obrigatoriedade da Fundema, não é que eu queira ou goste, eu terei que fazer. Né? Então isso é um compromisso que eu quero assumir contigo e com as pessoas que nos ouvem, e eu prometo voltar aqui quando você me convocar novamente, então, para que a gente atualize as informações. Vamos agradecendo ao colega Enivo Tolini pelo prestígio que deu ao nosso programa. Foi uma honra. Sempre as portas estão abertas, sempre deixe a tua secretária Ana ao par. Quando a você nossa tem assessora de imprensa. Exatamente. Quando ela tiver assim, uma novidade ou um projeto que a Fundema queira lançar, nós estamos aqui para divulgar esses feitos, porque Joinville precisa qualidade de vida e manter essa qualidade. Obrigado pela oportunidade, Gert, e sucesso a você também. Ecologia em Ação vai então encerrando mais um programa, convidando vocês para o próximo. Até lá.